close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. A secretária, ou como vocês queiram chamar, secretária, lápis social, ela não tem segredo nenhum, é uma saia totalmente reta, ela só tem a curva do quadril, tá vendo? E a cintura e o comprimento. Nós vamos fazer ela sem modelagem nenhuma, sem molde, sem modelagem. Então, nós vamos fazer passo a passo o corte e a costura para vocês, tá bom? Vamos lá. Criadores e criadoras, eu poderia muito bem pegar aqui, ó, colocar a saia em cima e cortar todo usando o modelo da saia. Só que eu quero ensinar a cortar sem molde, como eu falei no começo do vídeo, né? Então vamos lá. Eu vou tirar a medida da saia. A medida da saia é o comprimento 56 centímetros. Eu vou colocar 64 para barra, juntando com a margem de costura da parte da cintura. Então vamos lá. Eu vou marcar aqui em cima, ó. Aqui em cima. Marcar aqui. Marcar a altura. Aqui e aqui. 64 centímetros. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou tirar a medida da cintura. Aqui, ó. Da linha da costura até aqui. Da linha da costura até a outra ponta da linha da costura da cintura. Então, eu dobro a fita métrica. Deu 74 de cintura. Com o zíper, a parte de trás, a margem de costura, eu vou colocar 79, que nós não vamos usar overlock, vai ser toda na máquina doméstica. Então, 79, pego a minha fita, dobro ao meio, aqui ó, vou pôr aqui. Eu vou colocar um dedo afastado da auréola, no caso eu estou cortando a parte de trás da saia, primeiro. Aqui, marquei aqui, tá marcado. Agora, eu vou tirar a medida daqui assim, ó. Daqui da cintura até a linha do quadril aqui. No caso aqui na saia, ó. Aqui. Que é 15 centímetros. Geralmente é 15 centímetros. Aí eu vou e faço o que, ó. Marco aqui, boto aqui. Marco aqui também. 15 centímetros. Tá vendo? Agora eu vou puxar uma linha reta. Vou tirar a medida do quadril. Na saia mesmo. Ó, direção da costura, que dou uma esticadinha assim, né? Vai dar 47,5 de frente. Então ao todo deu 96,5. Dobro minha fita no meio, aqui, coloco na minha direção aqui tirando o dedo da auréola, coloco aqui na linha nos 15 centímetros onde eu marquei, faço uma linhazinha assim, aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, não vou tirar a medida daqui não, vou tirar a medida daqui de baixo, da parte daqui de baixo, do joelho. Deu 42 que dá a parte de trás, no caso, dobrando a fita ao meio fica 84, acrescentando margem de costura, 87, que eu coloquei. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar na minha linha aqui de baixo, onde eu marquei, tá? E vou fazer o seguinte, vou colocar minha fita, um dedo afastado da auréola e vou marcar também aqui. Agora eu vou fazer uma linha reta, puxando até a frente aqui. Agora eu vou vir ligando a linha e vou vir ligando cá embaixo, ó. Ó, risca, para, risca, para. Agora eu vou ligar aqui a cintura. Aqui, lembrando que aqui já está acrescentada a margem de costura e aonde vai ficar o zíper. Aqui, ó. E já está acrescentada também a aberturinha daqui de trás que ela tem, tá? A abertura da saia social, no caso, essa abertura aqui. Ó. Eu vou fazer uma abertura diferente, fácil e prático para vocês. Agora, eu vou utilizar a minha parte de trás e vou cortar. Ó.
cortei a minha parte de trás. Aqui a parte da cintura, tá? Já cortei. Aí, a pinça atrás, eu vou colocar de 10 centímetros. Então eu vou marcar aqui, vou riscar uma linha dos 10 centímetros aqui. E vou dar um pique aqui assim, ó, pra marcar aonde é que eu tenho que fazer a pinça, tá? O tamanho é de 10 centímetros, tá? Na hora eu risco do outro lado também. Aí agora eu vou cortar a parte de trás da saia. E tá aqui a nossa parte de trás. A parte de trás da saia. A parte do zíper. Agora vamos para a parte da frente. Utilizando o mesmo tecido, vou pegar aqui e vou dobrar o tamanho que dá, para não desperdiçar tanto tecido. Vou dobrar aqui. Vou pegar uma parte só e vou colocar aqui em cima. Lembrando que, utilizando a minha parte de trás, vou cortar a da frente. Tá vendo aqui? Lembra um dedo que a gente deixou de auréola? A gente vai deixar esse um dedinho passando aqui, ó. Vamos deixar esse um dedinho passando, tá? Aí, vou pegar meu giz e vou contornar toda a parte da saia. Aqui, ó. Contornando. Ó. Contornando. Como eu vou fazer pinça na frente, aqui marca aqui a pinça. Eu marquei 1 centímetro mais pra dentro, ó. Olha aqui. Ó. 1 centímetro mais pra dentro de pinça aqui, ó. No caso, a pinça da saia tá um pouquinho mais afastada. A pinça da parte de trás. A parte da frente, utilizando a parte de trás pra cortar, eu acrescentei 1 centímetro a mais na parte da frente da pinça, tá? Então eu vou continuar riscando. Risquei. Barra. Eu vou tirar aqui. E tá aqui a parte da frente da saia riscada. Lembrando que eu não tenho curso de corte e costura, gente. Tô passando pra vocês o que eu sei. E tá cortada a nossa parte da frente. As duas partes. Tá cortada a parte da frente. Deixa eu só marcar aqui, fazer o pique também na parte da pinça, pra ficar melhor na hora de costurar. Aqui, aonde eu marquei, eu vou e faço um pique. Tá? Que aqui vai pegar a pinça da saia. Tá aqui as duas partes, a parte da frente e a parte de trás. Está aqui. Aqui, a parte de trás e a parte da frente. Agora nós vamos cortar o cós. Agora vamos cortar o cós. Pegar aqui a parte da frente da saia, na dobra do tecido. Vou fazer o seguinte, colocar aqui a dobra do tecido e vou riscar o cós da saia. Aqui. Aí aqui eu faço assim, ó. Porque aqui vai pegar a pinça, né? Então eu faço o seguinte, risco aqui para ser o tamanho que eu vou utilizar com a pinça, tá? Ou seja, no caso eu tirei 2 centímetros. Só que aí eu vou só tirar 1, por causa da margem de costura que ela tem, tá? Então o comprimento do cós, que o forro da saia vai ser grudado no cós, né? O comprimento é de 5 centímetros. Vou botar 6, margem de costura. É 5, mas eu vou pôr 6 por causa da margem de costura. Aqui eu venho, marco 5 aqui. Marco 6, na verdade, né? Aqui. E eu venho riscando, desenhando o cós. Agora é só cortar
E vou explicar como é que eu vou fazer para cortar a parte de trás. Cós da frente cortado, que é um cós embutido, né? Agora eu vou pegar aqui meu cós da frente, vou posicionar aqui em cima. Os 2 centímetros que tirou, vai deixar na parte de trás. Por quê? Por causa da dobra do zíper. Aqui. Vou riscar, acrescentando aqui, ó. Riscando aqui. Vou riscar todo o meu cós. Agora eu vou cortar. E ficou 2 cós, no caso, fechado, né? O maior, que não tirou os 2 centímetros de largura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou e abro aqui. Aberto. Então ficou 3 partes iguais. Então ficou 2 partes de trás, que são esses daqui, e uma parte de cada na frente. Então tá aqui. Ao todo são 6 peças para a saia. Agora nós vamos cortar o forro. Posicionei a parte da frente da saia, uma dobra de elanquinha. Estou usando a elanquinha para forro. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar os 5 centímetros de largura. No caso, vou botar os 5, porque eu estou acrescentando a margem de costura do forro. Então eu vou aqui, ó. No caso, o comprimento do forro. Eu vou marcar aqui. O giz é muito claro para a cor da saia. Para a cor da parte do forro, quer dizer. 5 centímetros. Aí eu vou cortar aqui. O forro é menor 5 centímetros. Agora eu vou cortar o meu forro utilizando como molde o meu corte da parte da frente. Uma saia social forrada. Parte da frente. Agora é só cortar. Já posicionei o tecido em cima do outro, a elanquinha. Agora eu vou cortar do mesmo tamanho, acrescentando um dedo aqui atrás, viu? De margem de costura, que é da parte da orelha. Esse forro aqui é a parte de trás. Agora eu vou abrir aqui, deixando um dedo de margem de costura. E tá cortada o forro, as 3 partes de trás, as 3 partes do forro e as 3 partes da parte da saia de fora, né? Então tá aqui o cós. Agora, criadores, estando na máquina, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar pela pinça, pelas pinças, tá vendo? Então nós vamos iniciar. Eu vou pegar a parte de trás, as 2 partes de trás. Onde eu dei o pique, eu vou dobrar. Vou dobrar e vou fazer a pinça. A pinça é do tamanho de 10 centímetros. Ficou assim. Uma parte, vou repetir o mesmo, a mesma coisa do outro lado, tá? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Duas partes. I don't
waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Criadores, depois eu ter feito a pista na frente, ficou assim. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Aquela parte de trás. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we- Ficou assim. Depois de passar da costura nas laterais, eu vou fechar o outro lado e volto para mostrar a vocês depois de fechar. Depois de eu ter fechado, ela ficou assim, em 3 partes iguais. Ó. Agora eu vou passar o acabamento na zigue-zague. Ou escolhem fazer aberto, assim, primeiro passa em um lado, depois passa no outro, ou passa assim. Eu vou passar assim já direto, como se fosse um overlock mesmo. Então eu vou iniciar assim, botar aqui bem na pontinha, Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. e vou passar um zigue-zague todinho, como se fosse um overlock. Criadores, depois de eu ter passado a zigue-zague, eu passei a zigue-zague unindo os dois tecidos. Eu refilei, ó, e ficou assim o acabamento, ó. Desse jeito, ó. Dos dois lados. Agora aqui, na parte da auréola, eu não vou passar zigue-zague não. Porque tem a auréola, né? A auréola não desfia. Então, não vou passar o zigue-zague, tá? Então nós vamos agora fazer o cós. Vamos fazer a união do cós. Agora eu vou pegar meu cós aqui, ó. E vou passar uma costura reta de fora a fora. Unindo costurinha com costurinha aqui, ó. Ó. Costurinha com costurinha. Tanto aqui quanto cá, a parte do cós. Eu vou iniciando da ponta aqui. Vou unir a minha costura. Aqui vai sobrar tecido aqui na ponta, não tem problema. No caso, vou fazer o seguinte. Pegar aqui.